Bate-papo. Recebendo nesta manhã da terça-feira, professor Ney Lázari, presidente da FUVATES, da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento, histórico reitor da Univates. A FUVATES, para quem não sabe, é a mantenedora da Univates. O professor Ney deixa o cargo agora e deixa também as suas funções diretivas na instituição no final desta temporada. O Carlos Cândido da Silva Cirne, assume o posto. Professor Ney, tudo bem? Como vai? Muito bom dia. Prazer em falar contigo aqui na rádio. Bom dia, Moisés, Aline. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. É sempre um prazer estar aqui, né? E é bom a gente conversar e ainda mais também no momento desses de falar um pouco sobre as histórias e o andamento das coisas da vida da gente também. Como tudo começou? Não, a gente comentava aqui há pouco dos empregos que a gente teve na vida, né? Eu trabalhei no IFNER durante 6 anos e nesse período eu fiz a minha graduação na Univates, né? Então eu fiquei ali do período de 77 até 82, fazendo a graduação, meu curso de graduação na Univates, em economia, e trabalhava no IFNER. Quando eu termino a graduação, a instituição me convida para fazer o mestrado, né? Eu nem conhecia muito o que era um mestrado e como é que isso funcionava. E acabei tendo bolsa da própria instituição para que eu pudesse fazer o mestrado na URGS em economia. E fiz o mestrado e para mim poder me manter no mestrado também, a instituição já abriu a possibilidade para que eu desse aulas, né? Então, eu me formei em 82, em março de 83 eu já comecei a dar aula uma noite por semana, sexta-feira, que eu vinha de Porto Alegre, dava uma noite aula na área de economia e com isso consegui me manter. E passou 2 anos, que é o período do mestrado, a instituição já me contratou com 40 horas e aí eu fui fazendo a vida de professor, de coordenador de curso, de chefe de departamento, de diretor de faculdade. E nos últimos 21 anos, nos últimos 24 anos, 21 deles como reitor, e agora os últimos 4 anos como presidente da mantenedora. E é um ciclo que se completa, né? Depois de, se eu contar o tempo de aluno, são 46 anos, né, de envolvimento com a instituição, né? Então, os primeiros 4, 5 anos como aluno e depois com carteira assinada, né? Então, se completa esse ciclo. A ideia agora é de ficar um tempo fora, inclusive um pouco afastado, até para, de fato, fazer esse desligamento, né? E depois ter uma espécie de um cargo mais honorífico que outra coisa, que é o cargo de chanceler, onde eu posso representar a instituição em alguns eventos, em algumas atividades, e que eu posso chegar em algum lugar e alguém me perguntar quem é tu, né? Eu poder dizer, olha, ainda represento a instituição numa reunião ou coisa que o vale. Mas é um cargo sem remuneração, sem nada. É uma coisa mais honorífica, e o que me orgulha muito também, se isso acontecer dessa forma. Professor Ney, se a gente olhar um pouquinho para trás, lá no início, tu ainda enquanto aluno, quantos prédios tinham no campus da FATES na época? Era um prédio? O primeiro prédio... É o prédio 1? O prédio 1, só tinha o prédio 1 com 2 andares. A gente depois fez o terceiro andar dele, né? Aquele prédio 1 e 12 hectares, que é a área de terras que vai até o laguinho, foi o enxoval que a fundação recebeu da prefeitura, né? Foi o recurso inicial que a instituição teve. A prefeitura, naquela época, em 72, 3, financiou com a Caixa Federal, inclusive, para conseguir construir aquele prédio. E isso foi o enxoval da instituição. E tudo o que vem depois, grosso modo, eu posso dizer assim, é do bolso dos alunos, né? Claro que tem muitos projetos também de pesquisa, muita venda de outros tipos de trabalho, mas o grosso do recurso entrou na instituição através da mensalidade dos alunos, né? Então, o que a gente fez ali, né? Foi receber essas mensalidades e transformar isso no capital que a gente tem, nas estruturas que a gente tem, nos cursos e tudo mais que a gente consegue oferecer para a comunidade, né? E esse é um trabalho absolutamente coletivo, né? Não tem como algo desse porte, desse tamanho acontecer sem o envolvimento de muitas pessoas. E muita gente que fez trabalho voluntário ao longo desse tempo também, né? Os conselhos que nós temos, né, todos eles são de trabalho voluntário, de gente da comunidade que está lá junto, que nos ajuda o tempo todo a que a gente faça menos bobagens, né, e que nos fiscaliza também, né, para que a gente, se não tiver alguém olhando,
sempre tem alguma coisa, vamos dar um aumento de salário maior, não sei o quê. Aí o pessoal que está no conselho diz assim, não, o mercado não está desse jeito, vai com calma, né? Então, esses olhares externos, né, extremamente importantes ao longo do tempo todo, para que a gente não cometesse nenhum tipo de bobagem maior. Não quer dizer que a gente, ao longo do tempo, não fez algum tipo de equívoco, né? E claro que teve. Agora, são muito mais acertos do que equívocos, com certeza, né? E essa região tem um potencial enorme, né? Não tem como entender a Univates sem compreender a região, né? Sem entender que isso é uma região. E acho que assim, o grande momento de transformação da instituição é quando a própria instituição também se dá conta dessa questão da região, que era no início dos anos 90, que é com a criação do CORED, né, do CODEVAT, e a Univates se dá conta que ou ela consegue ter essa abrangência regional, ou ela vai ser engolida por outra instituição e vai sumir no meio do mapa, né? Então, ali a gente viu como uma tábua de salvação a criação do Conselho Regional, do envolvimento da instituição com a região. E assim, eu me lembro de a gente ir para uma reunião de clube de mães em Arvorezinha e falar de região e de universidade, né? E de misturar isso um pouco de forma proposital, inclusive, né? Para que a gente pudesse dizer, olha, temos uma região que é forte e precisamos ter uma universidade. E acho que isso é um casamento, né, que deu certo, né? A universidade criou a região e a região criou a universidade, né? Então, isso acho que foi uma coisa que deu muito certo ao longo do tempo, né? E a gente conseguiu... tinha uma dificuldade que era legal até meados dos anos 90, até 96, né, para criar novos cursos, para expandir. Era muito difícil, né? Era muito demorado. Para abrir um curso e depois abrir outro, tinha um espaço de tempo legal que tinha que esperar, coisas do tipo. Com a mudança na legislação e a transformação das faculdades que a gente tinha no centro universitário, que depois vem a ser a universidade em 2017, ali no final dos anos 90, a gente daí consegue, de fato, expandir, crescer, abrir novos cursos, né? Em 5, 6 anos, a gente abriu mais de 20 cursos, né, quando a legislação permitia. Áreas da saúde, que a gente não tinha praticamente nada até o final dos anos 90, em 3 ou 4 anos a gente abre 10, 11 cursos, as engenharias também, né? Um grande momento ali é o curso de Direito, né? O curso de Direito em 98, para nós é um marco, né, como instituição. Demonstra-se a maturidade da instituição, o porte dela, e traz recursos também, né? E um outro grande momento agora depois é 2013, nesse tipo de escalas de crescimento, com a abertura do curso de medicina, né? E agora, nos últimos anos, a gente conseguiu ampliar essas vagas da medicina, né? E hoje a gente está com quase 700 alunos diariamente e o dia inteiro dentro da instituição, frequentando esses cursos da área da medicina. Nos últimos anos, a gente apanhou muito, né? Pelas mudanças de mercado, pela mudança do público também, né? O pessoal não tem mais a paciência, né, de ficar uma noite inteira numa sala de aula. Então, a própria instituição teve que se reinventar. Nós criamos o Aula Mais e outras estruturas também novas para atender esse novo público que chega, né? E o EAD entrou muito forte, e o EAD ficou com grandes redes nacionais, né, com grandes players nacionais que ganham em escala, e isso ocupou um espaço enorme aqui na região também, e não é só aqui, né? O conjunto das 15 universidades comunitárias gaúchas, nos últimos 6 anos, perderam 55% dos seus alunos, né? Então, uma parte disso foi para a distância, mas uma parte também parou de estudar e não tem vindo para o ensino superior. Então, a Univates teve que passar por algumas mudanças nos últimos tempos. Nós tivemos que descontinuar vários cursos, né? Isso é uma coisa doída, sofrida. Tem equipes que foi montando ao longo de tempo, né? E chega num momento que não tem mais aluno, não tem mais entrada de recurso, né, para te manter essas equipes. Então, a gente teve que desmontar algumas equipes, repensar a própria instituição e o seu planejamento estratégico,
e nós entramos muito forte na área da saúde nos últimos anos, né? E isso tem nos dado também um novo espaço, né? Hoje a instituição está com 1.800 funcionários, né? E uma grande parte deles trabalhando na área da saúde, nos postos de saúde, na UPA, em Lajeado, em Teutônia, em Arroio do Meio, em Estrela, em Venâncio Aires, né? O SAMU de Venâncio está conosco, coisas desse tipo, né? A UPA de Lajeado, que nos abriu espaços para crescimento e nos ajuda a qualificar muito os nossos alunos, né? Porque a gente está com o mundo real na mão, né? Então, o nosso aluno da medicina, ele vai trabalhar na UPA. Ele não trabalha numa clínica simulada que é feito dentro da universidade. Na maioria dos cursos é assim que funciona. E não é que está errado. É um outro jeito de fazer. E nós trabalhamos com o mundo real. O aluno nosso vai para a UPA, vai para o posto de saúde, vai para o SAMU, e ele trabalha diretamente no dia a dia, claro que sempre acompanhado com o seu professor, com o seu preceptor, mas é outra forma de trabalhar. E eu falo aqui em medicina, mas é assim com fisioterapia, com educação física, com os cursos todos, desses cursos da área da saúde e os demais também. Professor, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja difícil de descrever, mas pensando lá 46 anos naquele prédio 1 com 2 andares e agora saindo, eu até estava tentando formular essa pergunta, iria dizer e olhar para trás e ver toda a estrutura, mas a gente sai da Univates, a gente olha para trás, olha para o lado, olha para frente, está vendo a estrutura da Univates, a vida da Univates aqui na cidade. Tem como descrever esse sentimento? Sim, eu acho que claro que eu tenho um orgulho enorme de tudo o que a gente fez, do que está fazendo, né? Mas eu também tenho clareza de que isso é grupo, né? De que isso é equipe. E a gente teve gente muito boa que passou por ali, né? Teve gente que, assim, o que é uma universidade? Eu depois fui fazer um mestrado em São Paulo de gestão universitária para entender melhor o que era uma universidade. Mas a gente aqui era um monte de ex-professor de ensino médio, etc., que resolveram fazer uma universidade. E ninguém tinha uma qualificação maior de saber, de entender exatamente o que é uma universidade. Então, nesse período ali dos anos 80, parte dos anos 90, a gente teve muito professor nosso que era professor da URGS, por exemplo, e que participou de muita reunião dentro da casa, que nos ajudou a pensar o que é a pesquisa, como é que se faz extensão universitária, o que é a universidade, né? E são pessoas que são anônimas hoje, né? Que passaram lá conosco durante 8, 10 anos, vinham para reuniões num sábado de manhã para passar o sábado inteiro discutindo o que é pesquisa, né? Então, claro que a gente sabe o que fez, tem orgulho de tudo isso que fez e tem muito orgulho do grupo, do time todo que construiu e vai e está construindo isso, né? O que nós temos agora é um momento de transição, é uma transição de uma geração para outra na instituição, dentro da instituição. Eu talvez ainda seja o último de uma geração toda que passou dentro da instituição e que agora vem uma nova geração com novas ideias, com novas propostas e que vão colocar também e manter a instituição num outro patamar. Professor Ney, para o cara que saiu lá da linha data, lá de sério, e hoje vai receber o título de cidadão lajadense. Aliás, parabéns, é muito merecido esse título de cidadão lajadense. Benemérito. Exato, olha só. Benemérito de Lajeado. Quando a gente começa a circular pela... Sábado eu fui numa apresentação da minha filha, aliás, a primeira apresentação dela de dança foi no Teatro da Univates. Teatro da Univates é uma loucura. Eu fui dar o depoimento agora, que vai completar agora 10 anos do show do Gilberto Gil, né? Não sei se já completou, vai completar. Em maio. Completou em maio. Completou em maio. Foi a inauguração. Isso. Gil com OSPA. Exatamente, foi uma loucura. Então a gente olha para aquele monumento ali, é simplesmente espetacular. Mas eu quero falar um pouquinho de ti. Sempre que pinta uma nova eleição, seja ela em âmbito estadual ou até municipal, o nome do professor Ney, do Ney Lázari, vem à tona. Olha, eu acho que nessa eleição o Ney será candidato, ou a prefeito, ou a vice-prefeito, ou a deputado. As pessoas enxergam em ti uma grande liderança. Essa é uma possibilidade? Tu tem essa ideia pessoal de assumir um cargo público? Convites nunca faltaram, né?
de N partidos. Eu tive uma militância durante muito tempo no PT, né? Quando fiz minha graduação, depois o mestrado. E depois eu me afastei, né, da militância do dia a dia, até porque para não misturar as coisas. Tu não tem vínculo com partido político? Não, hoje eu não tenho vínculo com partido nenhum, tenho minhas predileções, né? E eu diria que sou mais uma pessoa de centro-esquerda, né? E essa é a visão de mundo que eu tenho, né? E convites eu recebi vários em diferentes momentos. E a ideia sempre foi de não misturar essas coisas, né? A universidade com algum tipo de... ou usar a universidade como trampolim para um outro tipo de cargo, alguma outra coisa. Esse meio da busca do voto é um outro meio. É diferente dos meios que eu trabalhei até hoje, do jeito que eu sei e gosto de trabalhar. Então, eu não estou dizendo que um dia eu não venha a ser candidato a alguma coisa, né? Mas isso não está no meu horizonte de curto prazo, né? Então, assim, a minha ideia agora é, de fato, ficar um ano afastado e depois tocar alguns projetos que eu acho que são importantes, né? Eu acho que tem, assim, a Fundef, que tem um trabalho que dá para fazer ali que é fantástico, e eu tenho já me envolvido mais com a Fundef e quero me envolver mais ainda com a Fundef. Tem a questão do Promove Lajeado, que é esse grande projeto de botar, e já se conseguiu muita coisa, né, de botar Lajeado num outro patamar de tecnologia, de avanços, de atração de startups e assim por diante. Então, esse tipo de projeto, sim, isso eu vou me envolver. E são projetos comunitários e são projetos importantes para a cidade e para a região, né? Então, a minha ideia é de depois me envolver com esse tipo de causas, né, que são causas importantes para a cidade. A questão política e político-partidária é complicado. É também assim, quem vive nesse meio, e eu conheço tantas pessoas que vivem, é muito sofrido também, porque às vezes é ingrato com as pessoas. Então, não estou dizendo que um dia eu não vá concorrer a alguma coisa, né? Mas não está no meu horizonte de curto prazo. Professor, sempre uma alegria te receber. Por óbvio, a gente poderia seguir, né, com esse bate-papo. O relógio é um pouquinho cruel conosco. Sucesso nessa nova jornada. Obrigado por tudo até aqui. Obrigado, e aproveito também o espaço para agradecer o apoio que a gente sempre teve ao longo de todo esse tempo em tantas coisas. E agradecer em especial agora essa homenagem que a Câmara de Vereadores faz. E a Câmara de Vereadores é o povo de Lajeado, né? Então, de alguma forma, é a cidade me homenageando, e eu fico muito grato com isso e fico feliz por isso e emocionado também. Muito obrigado. Que legal. Ney, parabéns por toda a trajetória. Que orgulho pro Vale do Taquari que tu és, tá? E não assiste o Grêmio. Não Estamos assiste sofrendo. o Grêmio. Não, porque agora é momento de curtir um pouquinho, final do ano. Espera, deixa, entendeu? Ai. Que sofrimento. Que loucura. A gente que comemorou tanto vitórias do Bira, tantas conquistas, né? Poxa, e agora o Grêmio desse jeito, o Ney deve estar sofrendo com o Grêmio. Que Pois coisa. é. Vamos lá.